Mitologia Nórdica. Um audiolivro de Neil Gaiman. Tradução de Edmundo Barreiros. Narrado por Léo Gomes. A Everett. Velhas histórias para um jovem garoto. Uma apresentação. É tão difícil escolher um universo favorito de lendas e mitos quanto se decidir por um prato preferido. Em algumas noites queremos comida tailandesa, em outras sushi, e às vezes só conseguimos pensar na comida caseira e simples da nossa infância. Mas, se eu tivesse que escolher um, provavelmente seria o dos mitos nórdicos. Meu primeiro encontro com Asgard e seus habitantes foi ainda menino, quando eu tinha uns 7 anos e me deparei com os quadrinhos do poderoso Thor. As aventuras do deus eram retratadas pelo artista americano Jack Kirby, com roteiros de Kirby e Stan Lee, e diálogos escritos pelo irmão de Stan, Larry Lieber. O Thor de Kirby era poderoso e boa pinta. Sua Asgard era imponente, uma cidade saída da ficção científica, com prédios grandiosos e edifícios perigosos. Seu Odin era sábio e nobre, e seu Loki era uma criatura sardônica, usando um elmo com chifres, a malícia personificada. Eu amava aquele Thor louro, empunhando seu martelo, e queria saber mais sobre ele. Peguei emprestado um exemplar de Myths of the Norsemen, de Roger Lansley Greene, e o li e reli com prazer e perplexidade. Asgard, naquela narrativa, não era mais uma cidade futurística kirbiana, e sim um salão viking, e alguns aglomerados de edifícios espalhados por planícies de gelo. Odin, o pai de todos, não era gentil, sábio e irascível. Na verdade, era brilhante, misterioso e perigoso. Thor era tão forte quanto o que conheci nos quadrinhos, e possuía um martelo igualmente poderoso. Mas não era... Bem, para ser sincero, ele não era um deus conhecido pela esperteza. E Loki não era mau, ainda que com certeza não agisse em prol do bem. Loki era... complicado. Aprendi que os deuses nórdicos tinham o próprio juízo final, o Ragnarok. O crepúsculo dos deuses, o fim de tudo. O dia em que deuses e gigantes do gelo se enfrentariam e morreriam. Será que o Ragnarok já aconteceu? Ou ainda vai acontecer? Me perguntava na época. Eu não sabia antes, e hoje ainda não tenho certeza. Foi o fato de que aquele mundo e aquela história tinham um fim, e o jeito como tudo acabava e recomeçava, que fez dos deuses, dos gigantes do gelo e de todos os seres, heróis e vilões, trágicos. O Ragnarok fez com que o mundo escandinavo persistisse para mim, estranhamente presente e atual, enquanto outros sistemas de crenças, às vezes até mais bem documentados, pareciam parte do passado, antiquados. A mitologia nórdica nos apresenta os mitos de um lugar gelado, com noites muito, muito longas no inverno e dias intermináveis no verão. Mitos de um povo que não confiava plenamente em seus deuses ou nem sequer gostava deles, ainda que os respeitasse e temesse. Ao que tudo indica, os deuses de Asgard se originaram na região da Alemanha. Depois se espalharam pela península escandinava e para os territórios dominados pelos vikings, como as ilhas Órcades e a Escócia, a Irlanda e o norte da Inglaterra, onde os invasores batizaram acampamentos em homenagem a Thor e Odin e deixaram suas marcas nos dias da semana. Tyr
o filho maneta de Odin, assim como o próprio Odin, junto a Thor e Frigga, a rainha de Asgard, deram origem aos nomes ingleses dos dias da semana, respectivamente: terça-feira, Tuesday; quarta-feira, Wednesday; quinta-feira, Thursday e sexta-feira, Friday. É possível encontrar traços de mitos e religiões ainda mais antigos na guerra e nas histórias sobre a aliança entre os deuses Vanir e Aesir. Ao que parece, os Vanir eram deuses da natureza, irmãos e irmãs, e menos belicosos que os Aesir, mas não menos perigosos. Também é bem provável, ou pelo menos uma hipótese plausível, que certas tribos cultuassem os Vanir, enquanto outras cultuassem os Aesir, e que os adoradores dos Aesir tenham invadido as terras dos adoradores dos Vanir e feito acordos para se estabelecer ali. Alguns deuses dos Vanir, como os irmãos Freya e Frey, vivem em Asgard, entre os Aesir. História, religião e mito se misturam, e ficamos aqui nos indagando, conjecturando e deduzindo, como detetives reconstruindo os detalhes de um crime há muito esquecido. Há tantas lendas nórdicas que desconhecemos, tanto que ainda não sabemos. Temos acesso apenas a alguns poucos mitos que chegaram até nós através do folclore, na forma de recontos, de poemas, de prosa. Eles foram registrados no papel quando o cristianismo já havia substituído a adoração pelos deuses nórdicos, e algumas dessas histórias só vieram à luz porque havia o medo de que, caso não fossem preservadas, não seria mais possível compreender alguns dos Quenins. Figuras de linguagem poéticas cunhadas a partir de mitos específicos e usadas para se referir a determinados elementos. A expressão lágrimas de Freya, por exemplo, era uma maneira poética de se referir ao ouro. Em alguns mitos, os deuses nórdicos foram descritos como homens, reis ou heróis de outros tempos, para que seus feitos pudessem ser contados no mundo cristão. Parte das histórias e dos poemas faz referência, direta ou indiretamente, a outros mitos, sagas que simplesmente não existem mais. É como se as únicas histórias conhecidas de deuses e semideuses da Grécia e da Roma antiga fossem os feitos de Teseu e Hércules. Perdemos muita coisa. Há muitas deusas nórdicas. Sabemos seus nomes e alguns de seus atributos e poderes, mas suas histórias, seus mitos e rituais não sobreviveram ao tempo. Queria poder recontar as histórias de Eir, a médica dos deuses, de Lothen, a consoladora, a deusa nórdica dos casamentos, ou de Jolf, uma deusa do amor. Isso sem falar em Vor, a deusa da sabedoria. Até consigo imaginar algumas delas, mas não sou capaz de desvelar seus mitos. Essas narrativas foram perdidas, enterradas, esquecidas. Eu me empenhei ao máximo para manter os mitos o mais próximos possível do original e para recontá-los da forma mais interessante que consegui. Às vezes há detalhes contraditórios, mas espero que com eles eu consiga pintar um quadro de um mundo e uma época. Enquanto recontava esses mitos, tentei me imaginar muito tempo atrás, nas terras onde essas histórias foram contadas pela primeira vez, durante as longas noites de inverno, quem sabe sob o brilho da aurora, ou então sentado ao ar livre durante a madrugada, ainda acordado sob a luz interminável no auge do verão, cercado por pessoas que queriam saber o que mais Thor fez, o que era o arco-íris, como levar a própria vida
e de onde vem a poesia ruim? Quando terminei de escrever estas histórias e as li em sequência, fiquei surpreso ao descobrir que elas pareciam uma jornada, indo do gelo e do fogo que originaram o universo até o fogo e o gelo do fim do mundo. Pelo caminho, encontramos justamente o tipo de gente que encontraríamos se tivéssemos vivido essa jornada. Gente como Loki e Thor e Odin. Gente que gostaríamos de conhecer melhor, como minha favorita, Angbodda, a esposa de Loki entre os gigantes, que dá à luz seus filhos monstruosos e aparece na forma de fantasma na história em que Balder é assassinado. Não me atrevi a revisitar as narrativas dos contadores de mitos nórdicos, cujo trabalho eu tanto gostei de ler, como Roger Lansley Greene e Kevin Crossley Holland. Em vez disso, decidi esmiuçar as diversas traduções da Edda em prosa, de Snorri Snorrisson, e ler os versos da Edda poética, esquadrinhando palavras de mais de 900 anos atrás, a fim de selecionar as histórias que queria recontar e definir como queria contá-las, misturando versões dos mitos em prosa e em poesia. Por exemplo, a visita que Thor faz a Hymir, da forma como narro aqui, é um híbrido. O começo é da Edda poética, mas acrescentei detalhes da aventura de pescaria de Thor na versão de Snorrisson. Meu exemplar surrado de A Dictionary of Northern Mythology, de Rudolf Simek, traduzido para o inglês por Angela Hall, foi extremamente valioso durante todo o processo, consultado com regularidade, além de revelador e informativo. Muito obrigado à minha velha amiga Alyssa Whitney por toda a sua assistência editorial. Agradeço por ser sempre uma boa ouvinte, disposta a dar conselhos impecáveis, diretos, francos, úteis, sensatos e inteligentes. Alyssa fez com que este livro fosse publicado, principalmente pela sua insistência em ler a próxima história, ajudando-me a encontrar tempo para escrevê-las. Sou incrivelmente grato a ela. E agradeço a Stephanie Monteith, cujos olhos afiados e conhecimentos sobre a cultura nórdica encontraram várias incongruências que eu poderia ter deixado passar. Também agradeço a Amy Cherry, da editora Norton, que sugeriu que eu podia recontar alguns destes mitos durante um almoço no meu aniversário, 8 anos atrás, e que foi, considerando tudo, a editora mais paciente do mundo. Qualquer erro, conclusão precipitada ou opinião estranha neste livro são meus, e apenas meus, e não gostaria que ninguém além de mim fosse responsabilizado. Espero ter contado estas histórias com uma voz honesta, mas admito que houve alegria e criação durante o processo. Essa é a graça dos mitos. A diversão vem de contá-los você mesmo, algo que o encorajo veementemente a fazer, ouvinte. Ouça as histórias deste livro, depois se aproprie delas e, em uma noite gelada de inverno, ou em uma noite de verão em que parece que o sol não vai se pôr nunca, conte a seus amigos o que aconteceu quando o martelo de Thor foi roubado, ou, como Odin, obteve o hidromel da poesia para os deuses. Neil Gaiman, Leeson Grove, Londres, maio de 2016.